Na Serra da Mantiqueira, o frio não era apenas uma visita passageira. Ele se instalava como um morador antigo e teimoso que se recusava a partir com a chegada do sol. O inverno chegava devagar, infiltrando-se silenciosamente pelas frestas das portas de madeira, subindo pelas paredes de barro e repousando sobre as telhas envelhecidas, até que tudo estivesse coberto por uma neblina branca e densa. Naquela pequena vila montanhosa, as pessoas tinham aprendido a conviver com as dificuldades que a vida impunha, desde os caminhos íngremes de terra até a falta de recursos, que os obrigava a esperar que as dores passassem sozinhas. Antes mesmo de o sol conseguir rasgar o cinza do céu, Rosa foi a primeira a notar algo estranho perto da capela desativada, um lugar que só recebia visitas quando alguém buscava silêncio para uma prece. No início, ela pensou que fosse apenas um fardo de roupas velhas e molhadas pela geada, mas ao se aproximar, percebeu um movimento leve e trêmulo sob o tecido. Era uma menina pequena, encolhida sob o beiral da igreja, com os ombros afundados e as pernas coladas ao peito, envolta em um xale úmido pelo orvalho da madrugada. A criança tinha os lábios arroxeados e tremia de uma forma tão frágil que parecia que suas forças para lutar contra o gelo estavam se esgotando a cada segundo que passava. Suas duas mãos estavam pressionadas contra o peito, rígidas, inchadas e visivelmente castigadas pelo rigor do clima implacável daquela região de Minas Gerais. "Meu Deus do céu!" murmurou Rosa, levando as mãos à boca em um gesto de puro pavor, enquanto o vapor de sua respiração se perdia no ar gélido daquela manhã solitária. Não era preciso perguntar quem era aquela pequena criatura abandonada, pois todos no vilarejo conheciam a triste história da pequena Eliane, uma órfã de destino incerto. Sua mãe Marta havia falecido meses antes, consumida por uma febre misteriosa que ninguém conseguiu identificar ou tratar a tempo, deixando a menina completamente desamparada. Do pai, nunca se teve notícias concretas. Alguns diziam que ele tinha partido para o norte em busca de trabalho, enquanto outros acreditavam que ele simplesmente havia se esquecido de suas responsabilidades. Desde a morte da mãe, Eliane vivia vagando de casa em casa, sobrevivendo da compaixão cansada daquelas pessoas pobres, que muitas vezes queriam ajudar mais do que realmente podiam. Rosa e outra mulher a levantaram com cuidado e a levaram para dentro da capela, buscando um abrigo imediato, enquanto alguém corria para buscar mantas secas e lenha para um braseiro. Uma idosa tentou massagear os pés da menina, enquanto outra tentava separar seus dedos rígidos, mas Eliane soltou um gemido tão seco e dolorido que causou mais impacto que um choro. "Não toque nela desse jeito", advertiu uma voz vinda do fundo da sala, observando o estado deplorável das mãos da criança, que pareciam feitas de cera fria e sem vida. Alguém sugeriu que precisavam levá-la para a cidade grande o mais rápido possível, mas a pergunta sobre como pagariam o transporte e o médico caiu como uma pedra de gelo. Ninguém respondeu de imediato, pois o silêncio da pobreza era uma linguagem que todos ali conheciam muito bem e que pesava mais do que as palavras ditas em voz alta. Lá fora, a neblina continuava deitada sobre os caminhos de terra batida, enquanto o vilarejo despertava lentamente com o cheiro do café e a fumaça saindo das chaminés de algumas casas. A vida seguia seu curso normal para muitos, mas dentro daquele cômodo frio, o tempo parecia ter parado em torno de uma certeza terrível e urgente sobre o futuro daquela menina. Eliane não precisava apenas do calor de um fogão a lenha ou de uma caneca de mingau quente para passar o dia. Ela precisava de cuidados especializados. Uma das mulheres conseguiu aproximar uma xícara de mingau de milho morno dos lábios da pequena, que abriu os olhos minimamente sem soltar uma única lágrima de seus olhos escuros. Ela olhava ao redor com aquela expressão típica de crianças
que aprenderam cedo demais a não perguntar quanto tempo seriam permitidas a ficar em um lugar seguro. "Aqui você está segura, minha filha", disse Rosa, com a voz suavizada, tentando transmitir um conforto que ela mesma não tinha certeza se conseguiria sustentar por muito tempo. Eliane engoliu o líquido com dificuldade, mas seus olhos baixaram rapidamente para suas próprias mãos, como se mesmo em meio ao torpor soubesse que algo grave estava acontecendo com seu corpo. Eram mãos pequenas demais para estarem tão maltratadas, mãos que não deveriam conhecer a dor de perder a forma ou a sensibilidade antes mesmo de aprenderem a escrever. Aos poucos, a notícia da menina encontrada na capela correu pela vila, fazendo com que os homens que iam para o campo parassem por um breve instante. As mulheres que moíam o milho ou lavavam as roupas interromperam suas tarefas para se aproximarem da igreja, movidas por uma curiosidade misturada com um sentimento de culpa coletiva. "Precisamos fazer uma vaquinha para o tratamento", sugeriu um dos moradores, mas a resposta foi um silêncio carregado de cansaço e da dura realidade financeira de cada família ali presente. "A colheita foi ruim. Mal temos para o nosso sustento", respondeu outro homem sem crueldade, apenas constatando a falta de recursos que os assombrava durante todo o ano. Embora todos quisessem ajudar, a realidade era que as intenções não pagavam medicamentos nem o transporte de quilômetros de distância até o hospital mais próximo, na cidade de São Lourenço. Ao meio-dia, quando a luz do sol começou a aquecer timidamente o telhado da capela, Eliane estava um pouco mais desperta, embora continuasse pálida e visivelmente esgotada pelo frio. Rosa permanecia sentada ao seu lado, penteando devagar o cabelo úmido da menina, com os dedos tentando dar-lhe algum tipo de dignidade em meio àquele caos de abandono. "Você vai ver que tudo vai se ajeitar", mentiu Rosa com doçura, enquanto a menina levantava a vista com um olhar antigo que não correspondia à sua pouca idade de 7 anos. Havia naqueles olhos o hábito de não esperar nada de ninguém, um silêncio profundo que pesava mais do que qualquer grito de desespero ou reclamação infantil por atenção. Naquele vilarejo, onde quase todos viviam no limite da sobrevivência, a desgraça alheia nunca era uma história estranha, mas sim um espelho de seus próprios medos constantes. Enquanto as discussões sobre como salvar as mãos da menina continuavam sem solução na capela, em uma pequena casa de adobe ao final da rua, o som de uma máquina de costura persistia. O ritmo do pedal era constante, como o bater de um coração mecânico que não conhecia o descanso, mesmo quando o mundo ao redor parecia estar desabando em incertezas. Marilda Rocha ainda não sabia o que estava acontecendo com a pequena Eliane, mas o destino já estava traçando um caminho que uniria aquelas duas vidas solitárias. A casa de Marilda ficava tão isolada que nos dias de vento forte parecia que ela estava sozinha no mundo, cercada apenas pelo mato e pelo som do riacho seco. Era uma construção pequena com paredes de barro desgastadas pelo tempo e um telhado de telhas velhas que apresentava diversas goteiras toda vez que a chuva decidia cair com força. No inverno, o frio entrava sem pedir licença, mas Marilda mantinha tudo limpo e organizado, com uma dignidade silenciosa que não dependia de nenhuma riqueza material. Ela costurava junto à janela enquanto ainda havia a luz do dia, e quando a tarde caía, acendia sua lamparina de querosene para continuar o trabalho com as costas firmes. No povoado, todos diziam que Marilda tinha mãos prodigiosas para a costura, embora ela fosse modesta demais para aceitar qualquer elogio que soasse como grandeza ou talento especial. Para ela, costurar era apenas o seu trabalho digno, a forma como se sustentava, e muitas vezes a maneira silenciosa como ajudava os vizinhos sem cobrar um único centavo. Marilda já havia remendado camisas de crianças órfãs e costurado roupas de luto para famílias que não tinham como pagar, sempre fazendo tudo sem alarde
e sem esperar agradecimentos. Naquela tarde, enquanto terminava o ajuste de uma saia escura, ela ouviu vozes agitadas na rua de terra, algo que não era comum naquele lado mais afastado da vila. Ela não levantou a cabeça imediatamente focada na precisão da agulha, até que sua vizinha Teresa entrou apressada por sua porta esfregando as mãos devido ao frio. "Marilda, você não imagina o que aconteceu na capela?" exclamou Teresa, enquanto tentava recuperar o fôlego após a caminhada rápida até a casa da costureira. Marilda deixou o tecido descansar sobre o colo e olhou para a vizinha com sua serenidade habitual, perguntando o que teria causado tanto alvoroço naquela manhã cinzenta. Encontraram a filha da Marta, a pequena Eliane, quase congelada sob o beiral da igreja antiga, explicou Teresa com os olhos arregalados de preocupação e espanto. Marilda ficou em silêncio por um longo momento, enquanto a imagem de uma criança abandonada no gelo começava a se formar em sua mente, trazendo uma dor incômoda. Teresa continuou descrevendo como as mãos da menina estavam em péssimo estado e que o povo dizia que ela poderia perder os dedos se não fosse medicada logo. A agulha permaneceu imóvel entre os dedos calejados de Marilda, enquanto ela perguntava se já haviam conseguido juntar o dinheiro necessário para levar a pequena Eliane ao médico. "Quem tem dinheiro aqui, Marilda?" desabafou Teresa com uma risada amarga, lembrando que a vontade de ajudar existia, mas o bolso de todos estava vazio naquele final de mês. Teresa ficou mais um pouco conversando sobre amenidades para não deixar o ambiente tão pesado, mas logo se despediu para cuidar de seus próprios afazeres domésticos. Marilda voltou a pegar o tecido, tentou acionar o pedal da máquina, mas seus pés não obedeciam ao ritmo de sempre, pois seu pensamento estava longe na capela fria. Ela olhou ao redor de sua pequena sala, a mesa limpa, as tesouras afiadas, os carretéis de linha coloridos e a panela de ferro aquecendo uma sopa rala sobre o fogão. Marilda caminhou até um canto da parede, onde uma tábua solta escondia seu maior tesouro, uma pequena caixa de lata onde ela guardava cada moeda economizada. Eram economias feitas durante meses de noites mal dormidas e olhos ardendo sob a luz da lamparina dinheiro destinado ao conserto urgente de seu telhado, que não suportaria as próximas chuvas. A costureira abriu a lata e contou o dinheiro 2 vezes, não por dúvida, mas para que seu corpo aceitasse a magnitude da decisão que sua alma já havia tomado. Não era uma fortuna, mas era tudo o que ela possuía no mundo, o fruto de seu suor e de sua renúncia diária a qualquer pequeno luxo que pudesse ter. Lá fora, o vento soprava forte, lembrando-a dos buracos em seu telhado, mas a imagem das mãos inchadas de Eliane falava mais alto em seu coração bondoso. Marilda não pensava em ser uma heroína ou em ser lembrada pelo vilarejo. Ela apenas sentia que não poderia continuar sua vida, sabendo que uma criança perderia o movimento das mãos. Ela fechou a lata com determinação, guardou-a em sua bolsa de tecido e decidiu que partiria na manhã seguinte, assim que os primeiros raios de luz surgissem. Naquela noite, ela dormiu pouco, não por arrependimento, mas porque certas decisões ocupam todo o espaço do peito e não deixam lugar para o sono tranquilo da ignorância. Ainda estava escuro quando ela se levantou, preparou um café preto bem forte, recolheu o cabelo em um coque firme e colocou seu chale mais grosso sobre os ombros. Ela caminhou até a capela, onde as mulheres ainda vigiavam a menina que dormia por curtos intervalos devido ao esgotamento físico e à dor latente em suas extremidades. Rosa foi a primeira a notar a entrada de Marilda, que sempre foi uma mulher reservada e pouco dada a aparições em grupos grandes naquelas horas da manhã. "Consigam alguém que a leve para a cidade agora mesmo", disse Marilda com uma voz firme que não admitia contestações, deixando a lata de dinheiro sobre o banco de madeira. As mulheres ficaram estáticas ao perceberem o que Marilda estava fazendo, pois sabiam o quanto aquele dinheiro era fruto de um trabalho árduo e solitário de muito tempo.
Não espere mais, o tempo está correndo contra as mãos dessa menina, acrescentou Marilda, enquanto Rosa tentava, sem sucesso, conter as lágrimas que brotavam de seus olhos cansados. Ninguém falou nada durante os segundos seguintes, pois certos atos de generosidade são tão puros que qualquer comentário soa pequeno e desnecessário diante da grandeza do sacrifício realizado. Rosa engoliu em seco e prometeu que o vilarejo daria um jeito de devolver aquele dinheiro. Mas Marilda apenas balançou a cabeça negativamente, focada apenas na saúde da pequena Eliane. Ela se aproximou da menina, que abriu os olhos com esforço e encarou aquela mulher de rosto sério e presença firme, que não sorria com falsidade. "Aguenta só mais um pouco, pequena", disse Marilda, com uma serenidade que transmitia mais segurança do que qualquer promessa exagerada ou carinho excessivo que a menina tivesse recebido. Eliane ouviu aquelas palavras como se fossem um comando para a vida, sentindo que pela primeira vez em muito tempo alguém estava realmente tomando a frente de seu destino. Naquela mesma manhã, o transporte foi organizado, e enquanto a vila se agitava para enviar a menina, Marilda iniciou o caminho de volta para sua casa silenciosa. Ela voltou para suas costuras com as mãos vazias de dinheiro, mas com o coração preenchido por uma paz que nenhum telhado novo ou estabilidade financeira poderia lhe proporcionar naquele momento. A notícia do gesto de Marilda correu mais rápido que o vento pela Serra da Mantiqueira, deixando os moradores divididos entre a admiração profunda e o estranhamento pela atitude radical. "Ela se privou de tudo por uma criança que nem é dela", diziam uns, enquanto outros temiam que Marilda ficasse desamparada, caso ficasse doente ou precisasse de algo urgente. Marilda não deu ouvidos aos comentários e continuou trabalhando em sua máquina de pedal. Embora o frio agora parecesse mais intenso dentro de sua casa, sem os reparos necessários. A pequena lata vazia na prateleira parecia ocupar mais espaço do que quando estava cheia, mas ela não se permitia um único segundo de arrependimento pelo que havia feito. 2 dias depois, Rosa apareceu em sua porta com uma sacola de feijão e milho, dizendo que não era muito, mas que serviria para garantir o sustento daquela semana. "Não me faça discutir com você, logo cedo receba e pronto", disse Rosa, antes que Marilda pudesse protestar, demonstrando que a vila também sabia reconhecer o valor de quem se doa. Rosa contou que Eliane tinha chegado ao hospital a tempo e que o médico garantira que as mãos seriam salvas, embora o tratamento fosse longo e exigisse paciência. Ao ouvir aquilo, um leve alívio cruzou o rosto de Marilda, um lampejo de satisfação que valia mais do que todas as moedas que ela havia economizado durante o ano. Nos dias que se seguiram, outros moradores começaram a deixar pequenas ofertas na porta de Marilda. Alguns ovos frescos, lenha cortada, e até um vizinho subiu no telhado para remendar. Ninguém fez discursos nem a tratou como uma santa, mas a vida encontrou uma maneira de devolver-lhe o básico através da solidariedade silenciosa daquelas pessoas humildes e trabalhadoras. Marilda recebia tudo com a mesma sobriedade, entendendo que mesmo entre os pobres sempre há espaço para não deixar cair quem um dia se sacrificou pelo próximo. Passaram-se algumas semanas, até que Eliane voltasse para a vila, ainda com as mãos enfaixadas, mas com um brilho diferente no olhar, algo que lembrava a esperança renascida das cinzas. Rosa trouxe a notícia de que a menina estava melhorando, embora suas mãos nunca fossem exatamente iguais às de antes, mas ela poderia usá-las para a vida toda. Marilda ouviu tudo em silêncio, sentindo que o peso que carregava no peito, desde aquela manhã fria, finalmente havia se dissipado completamente, deixando apenas uma calma serena. Naquela tarde, o sol se pôs tingindo os cerros de um vermelho intenso, enquanto Marilda observava o caminho de terra pela sua janela, sentindo que a vida tinha seus próprios planos. Ela sabia que a pequena Eliane ainda teria um longo caminho pela frente, mas sabia também
que o gelo da indiferença não tinha conseguido congelar o futuro daquela pequena alma desamparada. Dentro da casa, a máquina de costura voltou a soar, mas agora o ritmo parecia mais leve, como se a própria madeira da máquina celebrasse o triunfo da vida sobre o frio. O inverno continuou sua marcha lenta pelas montanhas de Minas Gerais, mas na casa de Marilda, o ambiente parecia ter ganhado um calor que não vinha apenas do pequeno fogão. Eliane estava viva, recuperando-se, e as notícias que chegavam através de Rosa eram como bálsamo para a alma da costureira, que seguia sua rotina de agulhas e linhas. Certa tarde, Rosa apareceu novamente, mas desta vez seu rosto carregava uma preocupação que ia além da saúde física da menina, uma preocupação com o destino dela. Vão dar alta para a menina em breve, mas ninguém sabe para onde ela vai agora, desabafou Rosa, sentando-se à mesa de Marilda sem esperar por um convite formal de entrada. Marilda parou sua costura e olhou para a amiga, sentindo que o problema de Eliane ainda não estava totalmente resolvido, apesar das mãos estarem salvas do congelamento definitivo e da inutilidade. A família que a abrigava antes disse que não tem condições de continuar com ela, continuou Rosa, lamentando a falta de compromisso de alguns parentes distantes da falecida Marta. Marilda sabia muito bem que abrir a porta por uma noite é muito diferente de abrir a vida para criar uma criança, especialmente em um lugar onde o pão é escasso. Eliane estava sendo tratada como um fardo, que ninguém queria carregar uma peça de mobília antiga que ia sendo empurrada de um canto para o outro da sala comum. Ela não pode viver assim, pulando de porta em porta feito um bicho perdido no mato, comentou Marilda com uma indignação contida que se refletia no brilho firme de seus olhos. Rosa suspirou profundamente e perguntou o que deveriam fazer, pois ela mesma já tinha 5 filhos para alimentar em sua pequena casa de 2 cômodos apertados e úmidos. Marilda olhou para o rastro de luz que entrava pela janela e pensou na sua própria solidão, no silêncio de sua casa, que às vezes parecia grande demais para uma pessoa só. Traga a menina para cá, disse Marilda com uma simplicidade que chocou Rosa, que não esperava uma oferta tão direta e corajosa vinda de uma mulher que vivia tão no limite. Você tem certeza disso, Marilda? É uma responsabilidade para o resto da vida, alertou Rosa, tentando fazer a amiga entender a magnitude do compromisso que estava assumindo naquele exato momento. Marilda apenas assentiu, dizendo que Eliane não era uma goteira que se podia ignorar, mas um ser humano que precisava de um solo firme para conseguir crescer com dignidade. Naquela mesma semana, Eliane chegou à casa de adobe, carregando apenas uma pequena trouxa de roupas velhas e o par de mãos que Marilda ajudara a salvar. A recepção foi silenciosa, sem abraços efusivos ou promessas de amor eterno, pois Marilda acreditava que o afeto se demonstrava através do cuidado diário e da constância dos atos simples. A partir de hoje, este é o seu lugar, disse a costureira mostrando um pequeno catre que havia improvisado com mantas limpas e um travesseiro de penas de galinha bem fofo. Eliane olhou ao redor com desconfiança, acostumada a ser apenas uma visitante temporária, que precisava pedir permissão até para respirar mais forte nos ambientes alheios daquela vizinhança. Marilda notou o medo nos olhos da criança e, em vez de palavras doces, deu-lhe uma tarefa: ajudar a organizar os carretéis de linha por cor, dando-lhe um senso de pertencimento imediato. A menina começou a trabalhar com as mãos ainda trêmulas, mas focada na missão, sentindo que ali, pela primeira vez, sua presença tinha uma utilidade e um propósito além da caridade alheia. A convivência inicial foi marcada pela observação mútua com a menina, aprendendo os horários de Marilda, e a costureira, aprendendo os silêncios profundos e os traumas da pequena órfã. Com o tempo, Eliane parou de se encolher toda vez que Marilda falava um pouco mais alto, e começou a entender que a rigidez daquela mulher era apenas uma casca protetora. Marilda ensinou a menina a lavar seu próprio prato,
a manter suas roupas dobradas e a valorizar cada pequeno recurso que a casa oferecia com tanto esforço e suor. Não havia luxo, mas havia uma ordem que trazia segurança para uma criança que tinha vivido no caos do abandono e da incerteza durante os últimos meses de sua vida. Os meses se transformaram em anos, e a pequena Eliane cresceu sob os olhos atentos e o rigor amoroso de Marilda, tornando-se uma menina de olhar vivo e mãos agora ágeis. Marilda nunca a tratou como uma boneca de porcelana, mas como uma planta que precisava de sol-água e também de podas firmes para crescer reta e forte na vida. Na escola da vila, Eliane destacava-se pela dedicação aos estudos, sempre carregando seus cadernos com um cuidado que demonstrava o valor que ela dava àquela oportunidade rara. Marilda continuava cociendo para sustentar as duas, e embora o dinheiro nunca sobrasse, nunca permitiu que faltasse o material escolar, ou um par de sapatos decentes para a menina caminhar. Eliane via o sacrifício diário daquela mulher, via como seus olhos se cansavam diante da costura, e como suas costas se curvavam após horas e horas de trabalho ininterrupto. Um dia, ao voltar da escola, Eliane encontrou Marilda tentando enfiar a linha em uma agulha fina, mas a vista falhava e as mãos tremiam levemente devido ao cansaço acumulado. "Deixa que eu faço isso, Marilda", disse Eliane, pegando a agulha com uma facilidade que fez a costureira sorrir de canto, um gesto raro que iluminava todo o seu rosto envelhecido. Naquele momento, houve uma troca silenciosa de papéis, um reconhecimento de que o tempo estava passando e que as mãos que um dia foram salvas agora começavam a cuidar. Eliane começou a se interessar pela saúde, lendo cada livro que a professora da vila conseguia emprestar, movida por uma curiosidade nata sobre como o corpo humano funcionava e se curava. Ela lembrava vagamente da dor nas mãos quando era pequena e da mulher que tinha dado tudo o que tinha para que ela não ficasse inválida para o resto de seus dias. Esse senso de gratidão, embora nunca dito em palavras grandes, era o motor que impulsionava Eliane a querer ser algo mais do que apenas uma costureira como sua protetora. Marilda percebia essa ambição saudável na menina e, em vez de podá-la, incentivava-a a estudar mais, dizendo que o conhecimento era a única coisa que ninguém poderia lhe roubar. A professora do vilarejo, Dona Zuleide, notou o talento de Eliane para as ciências e começou a prepará-la para tentar uma bolsa de estudos em uma escola maior na cidade de Pouso Alto. Marilda sabia que isso significaria a partida de Eliane, mas não sentia tristeza, apenas a realização de que sua missão estava sendo cumprida com êxito e dedicação total. "Você tem que ir onde o seu destino chamar, Eliane", disse Marilda, certa noite, enquanto as duas jantavam uma sopa de legumes colhidos no pequeno quintal da casa. Eliane sentiu um aperto no coração ao pensar em deixar Marilda sozinha, mas a costureira foi enfática ao dizer que não tinha criado uma filha para ser uma sombra em sua casa. A preparação para a partida foi feita com o mesmo cuidado com que Marilda fazia suas costuras mais finas, roupas remendadas para parecerem novas e conselhos práticos para a vida na cidade. No dia da viagem, o povoado inteiro foi se despedir de Eliane na beira da estrada, vendo nela a esperança de que alguém daquela terra pudesse chegar longe e vencer. Marilda não chorou em público, mantendo sua postura firme, até que o ônibus desaparecesse na curva da montanha, deixando apenas uma nuvem de poeira e um silêncio nostálgico no ar. Ao voltar para casa, o silêncio parecia mais pesado, mas ela sentia um orgulho que aquecia seu peito mais do que qualquer braseiro poderia fazer em uma noite de geada. Eliane escrevia cartas toda semana contando as dificuldades da cidade, os estudos puxados e as saudades que sentia do mingau de milho e do som da máquina de pedal. Marilda lia cada carta com a ajuda de uma lupa, sentindo que cada palavra de Eliane era uma vitória sua, também uma prova de que a semente da bondade tinha caído em solo fértil.
Os anos de estudo na cidade foram difíceis para a jovem que precisava trabalhar como faxineira em alguns períodos para conseguir se manter e não sobrecarregar ainda mais a pobre Marilda. Mas Eliane tinha a fibra de quem cresceu na Serra da Mantiqueira e a determinação de quem sabia que cada minuto de estudo era um presente valioso de sua protetora. Na faculdade de medicina, Eliane era conhecida por sua dedicação quase obsessiva à área de reabilitação, especialmente no estudo dos movimentos das mãos e da recuperação de traumas físicos severos. Ela se tornou uma especialista respeitada, mas nunca esqueceu suas origens humildes, nem o cheiro de terra úmida e café fresco que impregnava as manhãs de sua infância na serra. Enquanto isso, no vilarejo, Marilda começava a sentir o peso real dos anos. Suas mãos antes ágeis agora sofriam com uma artrite que a impedia de costurar por muito tempo. Ela não contava a Eliane sobre suas dores nas cartas, querendo que a jovem se concentrasse apenas em sua formação e em sua carreira promissora na cidade grande que a acolhera. Marilda começou a vender algumas de suas poucas posses para se manter recusando-se a pedir ajuda financeira à filha, que ela sabia que ainda estava se estabelecendo profissionalmente. Certo dia, Marilda percebeu que não conseguia mais segurar a agulha com a firmeza necessária, e a tristeza de perder seu ofício foi como um golpe profundo em sua identidade. Ela se sentou diante da máquina de costura silenciosa e chorou baixinho, sentindo-se pela primeira vez em décadas verdadeiramente velha e inútil diante das limitações que o corpo lhe impunha. Mas o destino que gosta de completar seus ciclos fez com que Eliane decidisse fazer uma visita surpresa à vila, trazendo consigo novidades sobre sua nova clínica de fisioterapia. Ao entrar na casa de adobe, Eliane não encontrou a Marilda de sua memória, mas uma mulher mais frágil, cujas mãos estavam deformadas e rígidas pelo tempo e pelo esforço. "Por que você não me contou nada disso nas suas cartas, Marilda?" perguntou Eliane, pegando as mãos da idosa com uma ternura profissional, misturada com um amor filial profundo e verdadeiro. Marilda tentou esconder as mãos sob o xale, mas Eliane não permitiu, começando ali mesmo, uma avaliação cuidadosa daquela que havia sido sua salvadora tantos anos atrás na capela. "Eu já vivi o meu tempo, Eliane, agora é a sua vez de brilhar e de cuidar dos outros que precisam mais do que eu", respondeu Marilda com teimosia. Eliane não aceitou aquela resposta e decidiu que levaria Marilda para a cidade para realizar um tratamento intensivo em sua própria clínica, usando as técnicas mais modernas que havia aprendido. A viagem de volta foi marcada por um silêncio reflexivo, com Marilda observando a paisagem urbana com estranhamento, mas sentindo-se segura ao lado daquela mulher forte e decidida que ela criara. Na clínica, Eliane dedicava horas extras para tratar de Marilda, aplicando cada conhecimento com uma paciência e uma dedicação que emocionavam toda a equipe de profissionais. Aos poucos, a rigidez nas mãos de Marilda começou a ceder, e a dor constante deu lugar a uma sensibilidade que ela pensava ter perdido para sempre no inverno de seus ossos. Eliane não cuidava apenas do corpo de Marilda. Ela cuidava de sua alma, levando-a para passear nos parques da cidade e mostrando-lhe um mundo que a costureira nunca imaginara existir. Marilda percebeu que a maior alegria de um mestre é ver o discípulo superar as expectativas, e que o amor que ela plantara na infância de Eliane estava voltando em dobro. Em uma tarde de sol suave, Marilda conseguiu novamente segurar uma agulha e fazer um ponto firme em um retalho de tecido, e as lágrimas que rolaram de seus olhos foram de pura gratidão e alegria. "Suas mãos salvaram as minhas, e agora as minhas mãos salvam as suas", disse Eliane, abraçando a idosa em um momento de conexão que transcende qualquer explicação lógica ou biológica. A partir daquele dia, Marilda passou a viver entre a vila e a cidade, sendo a conselheira de Eliane e a prova viva de que a generosidade
nunca é um investimento perdido. Eliane abriu uma pequena fundação em sua clínica para atender crianças carentes com problemas motores, nomeando o projeto como Mãos de Marilda, em uma homenagem eterna àquela que deu tudo por ela. A história das duas tornou-se uma lenda de esperança na Serra da Mantiqueira, inspirando outros moradores a serem mais solidários e a acreditarem que o bem sempre encontra um caminho de volta. Marilda, agora com as mãos recuperadas, continuava a costurar, mas agora fazia pequenas colchas de retalhos que Eliane distribuía para as crianças órfãs da região. O tempo, esse tecelão invisível que une os fios das nossas existências, continuou seu trabalho silencioso, transformando a gratidão de Eliane em uma missão de vida que ia muito além das paredes de sua clínica. Ela percebeu que a verdadeira cura não estava apenas nos aparelhos modernos ou nos medicamentos caros, mas na presença humana e no compromisso genuíno com o sofrimento do outro. Marilda, por sua vez, tornou-se a alma da casa de Eliane na cidade, trazendo a sabedoria das montanhas para o cotidiano agitado da capital, ensinando a todos a valorizar o que é simples. Certa vez, um jovem fisioterapeuta perguntou a Eliane por que ela dedicava tanto tempo aos casos mais difíceis e aparentemente sem esperança, e ela apenas apontou para uma foto antiga de uma capela na serra. Eu sou o resultado de um caso sem esperança que encontrou um coração corajoso, respondeu ela, lembrando-se de cada detalhe daquela manhã, em que a geada quase silenciou seu futuro para sempre. A vida na cidade era confortável, mas o coração de ambas sempre batia mais forte quando o cheiro da chuva trazia a lembrança das matas de Minas e do ar puro da Mantiqueira. Com o passar dos anos, Marilda foi diminuindo o ritmo de suas atividades, aceitando finalmente que seu corpo precisava de um descanso merecido, após tantas décadas de serviço incansável ao próximo. Ela passava as tardes sentada em uma cadeira de balanço na varanda da casa de Eliane, observando o movimento da rua e contando histórias para os filhos que Eliane agora criava com o mesmo rigor. As crianças ouviam fascinadas sobre a mulher que salvou uma menina com uma lata de moedas e aprendiam que a verdadeira riqueza não se guarda em bancos, mas em atos de bondade. Eliane, agora uma médica renomada, nunca deixou que o sucesso subisse à sua cabeça, mantendo a humildade de quem sabe que tudo o que conquistou foi fruto de uma rede de solidariedade iniciada por Marilda. Ela frequentemente retornava à vila para realizar mutirões de saúde gratuitos, levando sua equipe para atender as pessoas que, como ela, um dia não tinham acesso a nenhum tipo de cuidado médico. Essas viagens eram como um retorno às fontes, uma maneira de honrar a memória de Marta e o sacrifício de Marilda, fortalecendo os laços com sua terra natal. Em sua última visita à vila, antes de Marilda partir para o descanso eterno, as duas sentaram-se no beiral da mesma capela onde tudo começou, observando o entardecer que pintava o céu de tons alaranjados e violetas. Você fez mais do que eu jamais sonhei, Eliane, sussurrou Marilda, com a voz enfraquecida, mas carregada de uma paz profunda que só os justos conseguem sentir ao final da jornada terrena. Eliane segurou a mão da idosa, sentindo a pele fina como papel de seda, e soube que aquela era a despedida mais bonita e completa que o destino poderia lhes proporcionar. Marilda partiu serenamente em uma noite de luar claro, deixando um legado de amor que continuaria a florescer através de Eliane e de todas as vidas que foram tocadas por sua generosidade sem limites. A costureira da serra não deixou posses materiais, mas deixou uma lição eterna sobre o que significa ser verdadeiramente humano em um mundo que muitas vezes esquece o valor da compaixão. Eliane continuou seu trabalho sentindo a presença de Marilda em cada ponto de sutura que dava e em cada mão que ajudava a recuperar, sabendo que a morte não apaga o que o amor construiu. A história dessas duas mulheres atravessou gerações, sendo contada nas rodas de café
e nas noites frias de inverno como um lembrete de que um pequeno ato de bondade pode mudar o curso da história de uma pessoa. Na Serra da Mantiqueira, o frio ainda desce das montanhas e a neblina ainda cobre os caminhos. Mas agora há uma chama de esperança que nunca se apaga no coração daqueles que conhecem a história das mãos salvas. A vida, em sua infinita sabedoria, ensinou que o que damos de coração nunca nos falta, e que a maior herança que podemos deixar são as pegadas de luz que trilhamos no caminho do outro. Olhando para trás para a trajetória dessas duas almas que o destino uniu em uma manhã de geada, percebemos que a vida é um emaranhado de fios, onde cada ponto conta e cada nó tem sua razão de ser. A experiência de envelhecer nos ensina que as grandes viradas da nossa existência raramente acontecem com grandes estrondos ou anúncios oficiais. Elas ocorrem no silêncio de uma decisão difícil e na coragem de abrir mão do próprio conforto. Para quem já percorreu longos caminhos e viu muitas estações passarem, fica claro que a maturidade não é apenas o acúmulo de anos, mas a capacidade de enxergar a dor do próximo como se fosse a nossa própria, sem julgamentos ou hesitações. A generosidade de Marilda não foi um ato de imprudência, mas um investimento naquilo que o tempo não pode corroer a dignidade de um ser humano. Muitas vezes, ao longo da vida, somos tentados a segurar nossas moedas, nossas certezas e nossos telhados, esquecendo que as maiores goteiras da alma são a indiferença e o egoísmo. Quando chegamos a uma idade avançada, as lembranças que mais nos aquecem o coração não são os bens que acumulamos, mas os momentos em que fomos capazes de estender a mão para alguém que estava prestes a cair no abismo do esquecimento. A história de Eliane nos mostra que o retorno de um bem praticado nem sempre vem na forma de dinheiro ou reconhecimento público, mas na transformação profunda de quem recebe e principalmente de quem dá. É preciso ter olhos treinados pela vida para entender que a verdadeira nobreza reside na simplicidade de uma costureira, que prefere o frio em seu quarto à paralisia nas mãos de uma criança órfã. Essa sabedoria não se aprende nos livros de escola, mas na prática cotidiana da paciência e da renúncia, qualidades que parecem estar se tornando raras em um mundo que valoriza o imediatismo e o sucesso fácil. Para nós que já temos os cabelos brancos e as mãos calejadas pela lida, essa narrativa serve como um bálsamo e um incentivo para continuarmos acreditando no poder dos pequenos gestos. Nunca é tarde para plantar uma semente de esperança, mesmo que não estejamos aqui para colher os frutos ou sentar sob a sombra da árvore que ajudamos a cultivar com nosso suor e dedicação silenciosa. A vida nos ensina que a gratidão é uma dívida que temos o prazer de carregar não como um fardo pesado, mas como uma bússola que nos guia em direção ao que é essencial e duradouro. Eliane não se tornou uma grande médica, apenas pelo seu intelecto, mas pela memória do calor que recebeu quando o mundo era apenas gelo e abandono ao seu redor. Assim como a costura de uma colcha de retalhos, nossas vidas são compostas de pedaços de outras pessoas, de cores que não escolhemos e de texturas que às vezes nos incomodam, mas que juntas formam um desenho único e precioso. Que saibamos, então, ser como Marilda, capazes de sacrificar o efêmero pelo eterno, e como Eliane, capazes de transformar a dor recebida em um manancial de cura para o mundo que nos cerca. Ao final de tudo, quando as luzes se apagam e o barulho do mundo silencia, o que resta é a paz de quem soube amar sem medidas e sem esperar nada em troca, sabendo que a bondade é o único tesouro que realmente levamos conosco. Que possamos olhar para nossas próprias mãos e perguntar o que elas têm feito para aquecer o inverno de alguém, pois a vida é breve demais para ser vivida apenas para nós mesmos. A história da Serra da Mantiqueira é a nossa história, a história de todos que um dia decidiram que a compaixão
era mais importante que a conveniência, e que o amor é a única força capaz de derreter o gelo mais espesso da alma humana. Que a luz de Marilda e Eliane continue a brilhar em nossas memórias, lembrando-nos de que enquanto houver alguém disposto a cuidar, nunca haverá escuridão total no mundo.